Nessa videoaula, vamos explorar como trabalhar com funções trigonométricas. Em particular, vamos trabalhar no GeoGebra para o smartphone, mas tudo que nós realizarmos aqui pode também ser realizado no GeoGebra em seu computador. A vantagem de utilizar o GeoGebra no smartphone é que essa construção pode ser realizada na sala juntamente com os estudantes. Para começar, eu vou selecionar a opção de configurações gerais aqui do ambiente gráfico. Em configurações, eu vou modificar a grade para essa grade principal somente. E aqui em distância, sair do automático e no eixo X, eu vou modificar a unidade de 1 e vou colocá-la para π dividido por 2. Confirmo e volto aqui. O nosso eixo X ficou com a unidade π sobre 2. Posso então aqui, utilizando meus dedos, abrir um pouco o zoom e a gente pode verificar isso mais facilmente. Agora então eu vou construir uma função f de x igual a seno de x. Seleciono aqui então a entrada e aqui vou digitar essa função. Teclo no teclado alfabético, digito f, volto no teclado numérico de x igual, e aqui eu tenho funções pré-definidas, a função seno. Então agora eu volto no teclado numérico e digito x. Pronto, a minha função já está previamente construída na visualização. Confirma aqui em Enter. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar sobre o gráfico e vou modificar a aparência dessa minha função. Ou posso também clicar aqui em configurações. Clico em configurações e aqui vou modificar a cor para esse cinza. Eu volto e vou modificar aqui um pouco a espessura da minha linha. Vou deixar um pouco mais fina. Clico e as minhas alterações são confirmadas. Essa função que eu construí aqui, f de x igual a seno de x, será uma função apenas para comparação. Então agora eu vou fazer o seguinte. Na entrada, eu vou construir 4 controles deslizantes. No teclado alfabético, eu vou digitar apenas a igual a um certo valor. A igual a 0. Confirmo. Novamente. B igual a 0. Confirmo. E vou repetindo isso para construir todos os controles. C igual a 0. E por último, D igual a 0. Note, então eu tenho aqui os controles A, B, C e D. Então, esses controles serão coeficientes de funções que eu vou construir. A segunda função que eu vou construir será também uma função seno, e ela será A vezes x. Note que não apareceu nada na janela de visualização porque o valor de A é 0. Então, agora eu vou subir aqui no valor de A, no meu controle deslizante, e vou modificar o valor de A. Note, olha o que acontece. Mas vou fazer o seguinte, vou modificar a cor da minha função. Seleciono a função e modifico a sua cor para vermelha. E agora, tiro a seleção da função tocando na parte gráfica. Eu quero modificar os valores de A de forma que eles sejam inteiros. Então, eu clico em configurações e vou modificar aqui, então, o incremento apenas para 1. Confirmo e agora toco aqui na tela e volto para a janela de visualização. Agora é o seguinte, note o que acontece ao modificar o valor de A. Se ele for 1, e de x, que está aqui, é igual a seno de x. E o que acontece com a função se eu aumentar os valores de A para 2, para 3, para 4 ou para valores negativos? O que acontece? Essa é uma análise que dá para ser feita justamente com os estudantes, porque consigo analisar o gráfico modificando controles deslizantes. Agora eu vou fazer o seguinte, vou editar essa função e vou digitar aqui mais B. Vou acrescentar um novo controle deslizante e vou confirmar. Agora eu vou voltar então nos meus controles, toco aqui na tela, volto aos meus controles. Note, o meu valor de A permaneceu em 1. Vou modificar o valor de B para ver o que acontece com a função. Então, valores maiores que 0, a função tem um certo comportamento. Valores menores que 0, a função tem outro comportamento. Ou seja, a função está transladando na horizontal. Então, essa é uma forma interessante também de analisar o efeito do coeficiente B. Ok, vou deixar então aqui o B com valor 0. Como que eu faço isso? Como é um pouco difícil selecionar aqui, eu posso clicar e usar aqui essa tecla e confirmar.
então b volta para o valor 0. Eu posso novamente editar a minha função seno e fazer o seguinte. Eu vou colocar então aqui um valor c multiplicando toda a função. Então, vem aqui no teclado alfabético, c, volto para o teclado numérico, digito vezes. Então, agora eu tenho um c multiplicando a função. Seleciono o Enter. Agora, a minha expressão tem o c multiplicando toda a função. O que eu vou fazer? Vou voltar lá no Ctrl C e vou modificar os seus valores. Sendo 0, né, ele vai dar uma função constante. Então, e se for maior do que 1? A função está sendo ampliada no sentido do eixo y. Ou seja, eu estou aumentando ou diminuindo a amplitude da função. Então, esse é o efeito do C. Tem outros efeitos também que merecem uma análise, mas já temos um deles, né? Olha, na função seno, a função, quando o valor é negativo, reflete a função em relação ao eixo x. Então, este é uma análise que pode ser feita manipulando o controle deslizante C. Eu quero que o controle deslizante tenha valor 0, então eu coloco aqui no C e vou deletar o valor e vou digitar 0 e confirmar. Pronto. Mas não pode ser 0, senão fica uma função constante. Ok, então eu deleto o 0 e deixo 1 e confirmo. A função volta a ser a função seno de x apenas. Por último, eu vou novamente editar, toco na função e vou somar um valor d, que é o último controle deslizante, e confirmo. E agora eu vou fazer o seguinte, vou modificar o valor de d para ver o que acontece, que efeito gráfico é produzido. Note, valores maiores que 0, o que está acontecendo com a minha função? Está transladando na vertical. Valores menores que 0, translada na vertical no sentido negativo do eixo y. Bom, então veja bem, com isso a gente constrói um arquivo juntamente com os estudantes, por exemplo, e eles vão manipulando os controles deslizantes e a gente vai registrando no caderno as nossas conclusões e produzindo análise sobre o gráfico da função em comparação com a função f de x igual a seno de x. Isso é uma forma interessante de aprender matemática. Então fica aí a dica e é isso que queríamos abordar nessa videoaula.